Nós queremos a promessa de uma vida sem dor nessa vida, mas ela não existe, porque vivemos em um mundo caído que jaz no maligno. Mas podemos nos agarrar à promessa de uma vida eterna sem dor, quando nossa vida acabar nessa terra, graças a Cristo e o seu sacrifício na cruz. Uma das realidades mais difíceis de aceitar para qualquer ser humano é que a gente não está no céu. Muita gente, quando se converte e aceita Jesus, tem a ilusão de que não terá mais dores. Só que muitas vezes o que acontece é exatamente o contrário. Às vezes, essas dores até aumentam. Tem uma promessa de Jesus na Bíblia que ninguém gosta, mas é uma promessa. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ou seja, aflição é uma realidade. Mas ele também disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Outra passagem que eu sempre me lembro quando eu penso sobre dor é aquela passagem que Jesus fala sobre o homem que construiu sua casa sobre a areia e sobre a rocha. E o que eu acho mais interessante nessa passagem é que, independente se a pessoa construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre algum fundamento que não foi Cristo, ou se ela fundamentou sua vida nos ensinamentos de Cristo. Não importa onde ela fundamentou sua vida. Vai vir tempestade, vai vir rios, vai vir tudo para derrubar aquela casa. O que faz diferença não é as lutas, não são os problemas, não é que um ficou numa bolha e o outro não. Não, os dois foram afligidos. A diferença é que um no final fica de pé e no final o outro cai. Esse mundo não é fácil. Esse é um mundo que jaz no maligno. Um mundo que tem pecado. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que Deus pode permitir o sofrimento no mundo? Deus permite porque o homem escolheu pecar. Porque ele respeita nossas escolhas. Então, a partir do momento que nós escolhemos pecar, nós passamos a construir como humanidade um mundo que jaz no maligno e nós sofremos porque nós pecamos ou sofremos a consequência de pecados de outros. Porque o pecado do outro pode respingar na gente. Então, essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Aqui não é o céu. Aqui também não é o inferno. Porque aqui nós vivemos coisas boas também. Nós vivemos muitas coisas boas. Aqui nesse mundo nós vivemos o amor. Aqui nesse mundo nós vivemos a solidariedade. Basta ver quando acontecem grandes desastres naturais e as pessoas vão lá e se solidarizam, ajudam umas às outras. Então esse mundo também não é o inferno. Mas ele é um mundo que foi criado para ser um mundo perfeito, sem dores, mas que graças ao pecado que o homem cometeu, essas dores entraram no mundo. Então, quando você aceitar Jesus, entenda uma coisa. Jesus ele veio para nos livrar das consequências eternas dos nossos pecados e dos pecados da humanidade como um todo. Mas ele não veio nos livrar das consequências terrenas dos nossos pecados e dos pecados da humanidade como um todo. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Então sim, você vai sofrer nesse mundo. Sim, você vai passar por dores. Mas isso não significa que sua vida vai ser só dores. Esse é um mundo em que nós ficaremos oscilando entre momentos felizes e momentos tristes. Ninguém será plenamente feliz nessa terra. O que nós temos aqui nessa terra, que é uma das bases do Novo Testamento, é algo que nós chamamos de contentamento. Quando Paulo diz que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, um versículo que é muito distorcido e muita gente usa
como se fosse um mantra cristão que viesse a realizar milagres, ou seja, eu quero alguma coisa e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo está dizendo. Se você ver o versículo anterior, você vai ver que ele fala: eu tive fome, eu posso passar por fome, posso passar por necessidade, posso passar por nudez, posso passar por dificuldade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, não importa a circunstância que eu esteja passando, eu tenho contentamento, então eu posso suportar através de Cristo. É por isso que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso que Paulo está dizendo ali. Então, quando você estiver passando por dificuldades, se estiver passando por dores, entenda. Isso é consequência e é apenas uma comprovação de que a Bíblia está certa e de que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. E que esse mundo precisa acabar, porque o sofrimento precisa acabar. E é por isso que Jesus vai voltar e vai trazer um novo céu e uma nova terra, onde nós passaremos a eternidade. Entende? Então, assim, quando você vê o sofrimento no mundo, que há no mundo, não culpe a Deus por ele. Na verdade, pergunta: o que nós, seres humanos, fizemos para que esse sofrimento existisse? Eu vou dar um dos sofrimentos mais claros, que muitas vezes as pessoas falam e que tentam culpar Deus, que é a fome no mundo. O problema da fome no mundo não é falta de alimento. 60% do alimento no mundo é desperdiçado. 60%. Existem países que estão sofrendo problemas de obesidade, enquanto outros passam fome. Então o problema é Deus? Ou o problema é que nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Ou então, como lá diz em 1 João 3, 16 e 17, como é que a gente pode ver o nosso irmão passando necessidade e falar: ah não, eu vou orar por você, e não dar o alimento para ele? Se nós vivêssemos o que Deus ensina, não haveria fome no mundo. Mas por que há fome no mundo? Porque nós, como seres humanos, não vivemos como Deus ensina que nós, seres humanos, devemos viver. Então pense em qualquer problema da humanidade e você vai ver que se nós vivêssemos como Deus ensina, ele seria resolvido. Então, será que a culpa realmente é de Deus? Da dor, do sofrimento que nós estamos passando? A dor maior de todas talvez seja a morte. Será que a morte é culpa de Deus? Ou é culpa do pecado? Porque Deus criou o homem para não morrer. Mas por causa do pecado o homem morre. Mas Deus é tão amoroso e tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos e Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Algo que por nós mesmos a gente nunca conseguiria conquistar. Então, pare de culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo. Nós, como seres humanos, precisamos ter a maturidade e a humildade de reconhecer que os sofrimentos que existem são culpa nossa. É culpa do nosso egoísmo e do pecado que habita em cada um de nós, a começar em mim. Então, quando a dor vier, não culpa Deus não. Pelo contrário, peça força nele para você suportá-lo. Porque não virá a nós tentação além do que nós possamos suportar. E juntamente com ela, Deus nos dará o escape. Então toda luta que vem até nós é porque Deus sabe que a gente aguenta. Não sozinho, muitas vezes, mas com Ele a gente aguenta. Então confia. E um dia, quando Jesus voltar, e Ele voltará, nós viveremos um mundo sem dores, sem lágrimas, sem choro. E toda dor e sofrimento que nós passamos aqui
nem se compara com a glória que há de ser revelada nesse dia. Oremos. Senhor, quero começar te pedindo perdão por todas as vezes que nós te culpamos por dores que nós mesmos como humanidade causamos. Perdão porque nós te culpamos por coisas que o pecado que habita em nós que produziu. É esse pecado que habita em nós que também nos dá essa visão distorcida de quem tu és e da causa do sofrimento que há no mundo. Então, Pai, usa-nos também como instrumento para diminuir o sofrimento que há nessa terra. Eu sei que é impossível de nós acabarmos com todo o sofrimento humano nessa terra. Esse sofrimento só vai acabar quando Jesus Cristo voltar e nós formos para o céu. Mas até lá haverá choro, haverá dor, haverá sofrimento. Mas usa-nos como teus instrumentos, ó Pai, para sermos sal e luz. Pessoas que vão fazer a diferença e que vão ajudar as pessoas não apenas a irem para o céu, mas terem também uma vida melhor e com menos sofrimento aqui nessa terra. Encha-nos, ó Pai, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, para que possamos ser tuas mãos, para que possamos ser teus pés, para que possamos ter teus olhos, para que possamos ser tua boca nesse mundo, ó Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos. Peço também que o Senhor console cada um que está me ouvindo nesse momento. O Senhor sabe, Pai, a dor que cada um está passando. O Senhor sabe o sofrimento. O Senhor sabe como foi esse ano, as dores que ele passou, que ela passou. Então, Pai, esteja consolando nesse momento. E que o ano que vem, que vai estar começando agora, esse ano de 2022, possa ser um ano de renovo, de restauração. Eu sei que não será um ano isento de dores, porque no mundo nós teremos aflições. Mas que mesmo em meio às aflições que vierem, nós possamos ter bom ânimo e possamos ver a Tua mão agindo a nosso favor, cuidando de cada um de nós. E principalmente, Tuas mãos usando nossas mãos para abençoar vidas. É o que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como você já sabe, né? Eu sempre termino dizendo, vai para o quarto agora, passa um tempinho com Deus e posso sugerir uma pergunta ousada para você fazer para Ele? Pergunta a Deus, quem o Senhor quer que eu diminua o sofrimento? E como o Senhor quer que eu faça isso? Quem o Senhor quer me usar para diminuir o sofrimento dessa pessoa? E como o Senhor quer que eu faça isso? É uma pergunta difícil, porque quem pergunta isso, nem sempre a resposta de Deus é algo fácil de se fazer. Mas quando você fizer, você verá que valeu a pena. Então, por mais louco que seja a ordem que Deus pedir para você fazer para abençoar determinada vida, não pensa muito não, só faz. E se surpreenda com Deus te usando para consolar pessoas que você nunca imaginou, de forma que você nunca imaginou ser possível também. Então, que Deus continue te abençoando. Fica na paz.